Olá pessoal, hoje 20/8, segundo semestre de 2020, estamos retomando a nossa jornada acadêmica com a disciplina Psicologia Social e Comunitária. Na primeira aula que tivemos agora, recentemente no dia 13, tivemos o primeiro contato, visando dar uma esclarecida sobre os procedimentos de orientação desse nosso semestre e também a recepcionar os jovens, as jovens calouros que estão chegando, tá? Quero reforçar o aspecto da participação na nossa aula remota. Uma das alunas disse que tinha receio em interromper a aula e fazer perguntas. Quero deixar bem claro que a qualquer momento é possível interromper, a qualquer momento é possível comentar, apresentar análise, pontos de vista. Vocês têm todo o direito de interromper, gente. A aula tem que ser dinâmica, tá ok? Participar, perguntar, aqueles que não têm um microfone, digita a pergunta. De alguma maneira, vamos manter esse vínculo, essa integração de questionamentos e comentários, ok? Isso é muito importante. Só para reforçar, as nossas aulas começam às 19h15 e chegam até às 22h45. Vamos ver como é que nós vamos desenvolver essas aulas. Aulas no YouTube, como é essa. Então, toda semana, como eu disse, eu vou apresentar uma aula gravada para que vocês possam ter acesso antes da aula propriamente dita, aula remota, ok? A partir daí vamos fazer uma revisão dos nossos conceitos. Primeiro dado importante, que nós temos o pessoal calouro. Eu não tenho muita informação sobre o conhecimento que eles têm sobre psicologia social. Não sei se terão essa disciplina, não sei se essa disciplina encaixa, tá bom? Mas nós vamos estabelecer que vamos fazer uma associação, espero a colaboração dos veteranos. Nós vamos fazer algumas pontes entre os conceitos já dados e os conceitos sobre comunidade. Vamos tentar amarrar alguns conceitos aí. Tanto é verdade que eu quero dar uma lida para vocês, pegar aqui minha colinha, do nosso conteúdo programático. A princípio é este, se houver alguma alteração eu repasso para vocês, tá ok? Conceitos sobre comunidade, sociedade, grupos comunitários, papéis, valores e missão. Eu não estou abordando a questão dos conceitos anteriores, tá? Eu estou indo direto. A psicologia comunitária, origem, métodos e fundamentos. Aqui nós vamos aprofundar bastante, principalmente nesses 3 itens aqui. A psicologia na comunidade e a equipe multiprofissional. A gente abordou no semestre passado que o psicólogo social, ele trabalha sempre com uma equipe multiprofissional, ele não trabalha isoladamente. É raro encontrar um psicólogo social atuando de maneira individual. Psicologia comunitária no Brasil histórico e as diferentes práticas, ou seja, o Brasil é um país multiplural, ele tem características bastante interessantes e principalmente essa diversidade cultural, ela é muito interessante, recai inclusive na questão das comunidades. A psicologia comunitária e a dimensão ético e a inserção social, esse é um tema que nós vamos ter que aprofundar bastante, principalmente nos dias atuais, a questão de moral e ética. Psicologia comunitária, educação, saúde e projetos sociais. Esse sim nós vamos aprofundar fortemente também. E depois, aí, por fim, a psicologia comunitária e as políticas sociais, que na verdade esse último item ele vai praticamente ser desenvolvido ao longo do nosso semestre. Tá bom, gente? Dito isso, vamos começar a retomar então alguns conceitos, já abordei anteriormente, e vamos amarrar aqui com algumas considerações. O primeiro dado que a gente tem que entender é estudar o homem. Quando eu falar homem, é genérico, é homem, mulher, enfim, é espécie homos. Que sai de uma condição animalesca, como dizem alguns pesquisadores, ele sai da árvore como primata e, por circunstâncias fenomenológicas, ele passa a viver na savana e, a partir daí, ele começa a desenvolver uma série de habilidades.
Uma delas, principalmente, gosto de reforçar, é a habilidade intelectual. A diferença do Homo sapiens, ou o homem em si, está com os outros animais, está na sua formação encefálica. Porque não se sabe. Desenvolvimento, aí o Darwin talvez pudesse explicar melhor, né, essa seleção natural. E o homem, então, desenvolveu essa habilidade intelectual e o fez interpretar a sua realidade, e o resultado é o que nós temos hoje em dia. Porém, esse homem, ele vivia em grupos, pode-se dizer comunidades, regiões, onde eles exploravam a caça, exploravam a região em si, de maneira a sobreviver, ou seja, atender apenas às suas necessidades básicas, alimentação, sede, proteção, segurança. E eles entre si estabeleciam vínculos para que eles pudessem se proteger de tudo, né? Entretanto, esses grupos eram grupos nômades que rodavam muitas regiões de acordo com o clima, de acordo com as estações do ano, enfim. Eles não tinham conhecimento algum, mas foram observando, percebendo que esse movimento permitia que, quando a caça ficasse escassa da região, eles mudavam de região, eles se mudavam e iriam peregrinando por aí afora. Entretanto, outros grupos também faziam essa mesma jornada, e a partir daí tínhamos os primeiros conflitos, tínhamos os primeiros atritos entre grupos, né, essas comunidades, podemos dizer assim, que de alguma forma queriam conquistar, queriam dominar a região. Okay? Isso perdurou alguns bons 1000 anos aí na brincadeirinha, né? Um dado importante é que o homem passa a desenvolver também, graças à sua capacidade intelectual, cognitiva, ele passa a aprender a desenvolver alguma habilidade manual. Por exemplo, começa a construir armas, para começar. Então, lanças, algum tipo de arma, algum tipo de produto pontiagudo para poder enfrentar os inimigos e ao mesmo tempo se preparar para a caça. Ao mesmo tempo, aí ele descobre o fogo, aí ele descobre uma série de outros aspectos e tira proveito desse conhecimento até então desconhecido. Essa habilidade leva o homem a interpretar a sua realidade. Ele é um bom observador. E com essas observações, com esse tipo de habilidade, ele passa a perceber que da terra ele pode desfrutar algum benefício. Por exemplo, o cultivo. Então, esse comportamento de nômade passa a ser abandonado e o homem passa a fixar-se na terra e, a partir dali, criar um grupo fixo, um grupo onde eles exploravam a terra através do plantio, da cultura, né, algum tipo de alimento que eles percebiam que plantando ali, periodicamente, eles podiam colher, enfim. E também domesticar animais. Então, ele já não tinha tanta necessidade da caça, tendo em vista que ele domesticou alguns animais para o seu uso próprio, não? E a partir daí ele começa a construir o que posso dizer de comunidades até então, que posteriormente vai se transformando em uma cidade, em uma nação, e aí nós temos o que nós temos hoje, o ponto que chegamos hoje, de países com culturas diferentes, com linguagem diferente, com costumes diferentes, não? E com características culturais bastante interessantes. Para ilustrar, nós sabemos que quando vemos por exemplo, um americano andando na cidade de São Paulo, só basta olhar o biotipo dele, com quase 100% de acerto, nós depois esse cara ele é no mínimo ou europeu ou americano. A postura, o biotipo, a maneira de andar, a maneira de olhar, são características do indivíduo de acordo com a cultura que ele pertence, né? Mediante os costumes que ele adquire, né? Da sua sociedade. O brasileiro não é diferente, tanto que o brasileiro é bem conhecido no mundo, né? Pelo seu comportamento, pelo seu jeitão bem solto de ser, né? Aquele coisa, o carnaval já está embutido no nosso querido brasileiro. Entretanto, gente, para a gente entender
todo esse movimento é preciso entender e identificar o homem em si. Quem é esse indivíduo que tem consciência? Quem é esse indivíduo que consegue, graças à sua capacidade encefálica, consegue armazenar informação, consegue ter memória e desenvolver habilidades fantasticamente boas, de habilidades, inclusive detalhes dessa habilidade. Né? Como é que esse indivíduo, então, passa de ser um indivíduo do próprio nome, que diz indivíduo que tem identidade própria, ele é único, e ele passa a conviver em sociedade. Só para reforçar, ele vive em sociedade em função da necessidade de segurança e proteção, mas também porque, na verdade, ele, historicamente falando, hereditariamente falando, da espécie, falando agora de uma herança da espécie, ele tem a necessidade de viver em bando pelas razões que a gente abordou até agora. Então ele constrói sociedades. Outros animais, outros mamíferos, com algumas raras exceções, eles vivem em bando também, eles vivem em comunidade. E existe hierarquia, e existe ordem. Se nós pegarmos, por exemplo, o bando de leões, não? A gente observa que existe uma hierarquia. Quem caça é a fêmea, mas quem come primeiro o leão e os filhotes fica lá para o final. Tem toda uma hora e ai daquele que invadir, apanha e capaz até de sofrer consequências mais graves. Temos outros bandos de mamíferos que exercem esse mesmo comportamento. E o homem em si também não seria diferente. A diferença é que ele constrói, aí sim, seu grupo específico, seu grupo afim. E é isso que nós precisamos estudar aqui para frente. Não só a questão do homem em sociedade, mas como ele constrói esse grupo. Por exemplo, nós temos grupos familiares e os seus papéis, nós temos os valores que esse indivíduo internaliza e a forma como ele estabelece suas relações com grupos periféricos, não? O grupo familiar aqui, se mantém relacionamento com um grupo familiar ali, um outro grupo acolá, e ali eles podem formar uma sociedade, cada qual com seu papel, e no todo, todos comungam das mesmas ideias, dos mesmos princípios sociais. Espero até aqui que vocês estejam entendendo. Importante é a construção do indivíduo. Como é que é isso, hein? A construção do indivíduo. Eu falei agora há pouco da importância da habilidade e da capacidade encefálica. Então, o indivíduo, ele, de acordo com o Darwin, principalmente um pesquisador fantástico, ele fala que o homem recapitula, de uma maneira breve, ele recapitula todo o processo evolutivo do homem, o processo ontogenético. O que é isso? Do ser não completo, de um ser unicelular, né? Elemento básico, né? Elementar, sem muita complexidade, até o ser perfeito, entre aspas, né? Ser perfeito, que é o homem. Então, esse processo evolutivo recai sobre a formação, a construção do homem, que eu penso desde a fecundação do óvulo, né? Feminino, fecundação do óvulo, até a formação do indivíduo dentro do ventre materno. Então eu tenho uma formação ali, um processo evolutivo. Seria talvez a primeira etapa em termos biológicos. O nascimento dele é um marco, sim, daí desse indivíduo se desenvolvendo, se aperfeiçoando ao longo da sua existência, por exemplo, até, sei lá, 80, 90, 100 anos. Ou seja, ele a partir daí ele tem o convívio social, o convívio com seus pares, para que ele possa, a partir daí, desenvolver as habilidades, as potencialidades, tudo aquilo que ele possui para poder partilhar com seus pares. Eu espero que vocês estejam acompanhando e entendendo qual é a ideia. Ora, esse homem, ele passa, graças à sua capacidade intelectual e de adaptação, ele passa a perceber nos seus pares a formação dos seus grupos. E é a partir daí que eu vejo a construção do homem, não só na esfera biológica, mas na esfera social, na esfera do participar com seus demais para atingir objetivos comuns. Ninguém vive só. Todos nós participamos de grupos
para atingir determinados objetivos. Vamos exemplificar. Na aula passada eu disse que vocês poderiam formar grupos para fazer um trabalho de pesquisa, coisa do gênero, só para lembrar. E que vocês formariam grupos afins, ou seja, vocês conversariam entre vocês, apesar, fazer um parênteses aqui, apesar da dificuldade hoje, vocês formariam grupos, claro, não vão se encontrar por N razões, que a gente já sabe, mas iriam trocar figurinhas. Ou seja, vocês iriam formar esse grupo afim, cujo objetivo é desenvolver, investigar e desenvolver um projeto de pesquisa, cujo tema eu vou oferecer. Ora, o objetivo é comum para o grupo. Okay? Então, um grupo de 5, por exemplo, nós vamos formar esse grupo. E esse grupo terá como objetivo investigar e apresentar esse trabalho. Porém, se nós observarmos e perguntarmos a cada elemento do grupo qual o seu objetivo no grupo, ele vai dizer, aqui eu quero aprender mais, o outro fala que eu gosto de investigar, o outro vai dizer que gosta de colaborar, enfim, eles têm objetivos específicos deles, ou seja, o objetivo específico se torna um objetivo mais geral, sem perder a referência individual. É isso que levou o homem, ao longo da sua existência, à construção de si próprio, mas também que o levou a participar e construir toda uma sociedade com seus valores, regras, finais e procedimentos. Ou seja, essa construção do homem é, na verdade, uma construção dele enquanto ser social. Se nós pegarmos uma sociedade, por exemplo, ela é bem característica, como eu disse agora, do indivíduo. Vamos retomar a questão do biotipo. Se nós observarmos um italiano, vamos imaginar o italiano, o primeiro sinal que se percebe que era italiano é pelo jeitão dele, meio bonachão, meio espalhafatoso, meio que brincalhão, cara mais descontraído. É o biotipo dele, né? Gesticula bastante em alguns casos, né? Principalmente em determinadas regiões onde a mão fala, a mão parece que as mensagens da mão são mais que a verbal. E, então nós sabemos que esses caras pertencem a uma cultura, pertencem a uma sociedade chamada, a um país, uma sociedade cuja identificação é Itália, e italiana. Aí não vamos entrar em detalhes das origens. Ora, quando a gente diz esse indivíduo ele é italiano, ele corresponde a uma realidade cultural, quem construiu foi esse italiano. Gente, quando você é italiano em si, aqueles indivíduos que foram ao longo da história romana, né, se voltar lá no tempo, eles foram construindo gradativamente essa sociedade. Então não vou entrar nos detalhes históricos aí, mas sabemos que a Roma depois da Itália, evidentemente, ela é muito antiga, né? Era um império e mais império, mas na verdade eles foram construindo toda uma sociedade. Quem construiu foram os indivíduos que se uniram e construíram. Da mesma forma, quando diz assim, indivíduo aqui na Zona Norte de São Paulo, vamos especificar mais no nosso bairro do Jaçanã, alguns indivíduos se uniram e decidiram construir uma comunidade com a finalidade de atendimento, atendimento médico. É uma comunidade de médicos com várias especialidades que decidiram, por alguma razão, começar a atender num consultório, determinado período do mês, 2 dias por mês, atender gratuitamente por questões voluntariosas, por questões sociais, enfim. Eles constroem isso com objetivos específicos, né? Atender a comunidade carente em termos de exame médico, exames preventivos, orientações e vai por aí afora. Fora do contexto, digamos, governamental, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, esse grupo, esses indivíduos que constroem essa comunidade médica, eles decidem objetivamente realizar esse tipo de trabalho. Eles jamais vão deixar de pertencer a um grupo maior, por exemplo, eles pertencem
a uma cidade chamada São Paulo, que tem regras, valores, normas e procedimentos. Entretanto, eles não vão ferir esses preceitos. Eles não podem ser proibidos de clinicar gratuitamente. É um objetivo deles, né? E é isso que formam os grupos de comunidade que nós vamos ver mais adiante. Portanto, a construção do homem se dá pela sua capacidade de existência, ou seja, sua autopercepção, se percebe no mundo, a maneira que ele pensa, ou seja, o seu existir enquanto pensamento e como ele interpreta a realidade lá fora. E eu disse que esse indivíduo, quando ele nasce, ele passa a fazer parte de grupos familiares, grupos sociais posteriormente, que começa na meninice, na escola, que é a segunda socialização, vai para a adolescência, passa por uma série de transformações sociais, inclusive, até atingir a vida adulta, no qual ele passa a exercer uma atividade profissional, por exemplo, no qual, depois de uma série de a sociedade lhe cobra, por exemplo, a construção de uma família, e aí ele começa a reproduzir o papel social, ou seja, construir famílias e perpetuar a espécie em termos culturais, em termos de herdeiros, né? Essa é a ideia central das nossas aulas, tá bom? Gente, espero que esses nossos 20 e poucos minutos possa ter contribuído para vocês entenderem a nossa dinâmica. Esse roteiro eu vou enviá-los também, ok? Então, vou enviar esse roteiro para vocês, procurem lá no portal. À medida que eu puder, eu vou enviar todos os textos, vou enviar a bibliografia que eu tenho, né? Espero que vocês encontrem em PDF. E outra coisa, gente, só para a gente poder ilustrar. O nosso curso, para quem está chegando, e mesmo para os veteranos, gente, psicologia é um negócio muito sério. Okay? E exige estudos, exige estudos, exige estudos. Ok? Vocês aprendem muito pouco nas nossas aulas. Tá? Muito pouco. É o básico que a gente procura desenvolver com vocês. Eu posso afiançar isso para vocês com relação até aos outros professores que têm essa mesma missão, oferecer as bases, as condições para que vocês posteriormente possam, através da busca desse conhecimento, investigar, pesquisar, ler, né? Nosso curso é um curso basicamente de muita leitura, muita interpretação e principalmente, gente, vocês têm que abrir um pouco essa habilidade de raciocínio para um raciocínio mais abstrato, sair um pouco fora desse concretismo. Por isso eu percebo que alguns alunos e alunas têm certas dificuldades para acompanhar alguns raciocínios e na psicologia coisa é bem abstrata, é bem subjetiva. Então, comecem a pensar, utilizar o raciocínio de vocês de uma maneira mais abstrata, de uma maneira mais subjetiva e interpretar a realidade. Okay? E isso vai ajudar bastante vocês a entenderem principalmente os conceitos em psicologia. E dentre eles, claro, a nossa psicologia social comunitária. Ok, gente? Eu vou estar à disposição. Meu e-mail é wagnerpsi@terra.com.br. Okay? Podem solicitar a orientação, podem solicitar a bibliografia, podem solicitar tudo o que vocês necessitarem. Eu vou estar à disposição sempre. Ok? Meu telefone para o WhatsApp, 991 27 8679. Já existem alunas que a gente mantém contato. Então, fiquem à vontade para poder conversar, solicitar, que eu vou procurar fazer o melhor que eu possa para ajudar vocês. Ok, gente? Então, essa é a primeira aula das que virão por aí. Ok? Um abraço para vocês e até quinta-feira.